Fala galera do canal, sejam bem-vindos. Estou aqui com esse camarada icônico, figura aí super conhecida, carismática do futebol americano, do flag football. Já trabalhamos juntos no futebol americano em clubes. Atualmente trabalhamos juntos também nos ciclos da seleção de tackle, né? E é, eu apresento para vocês aí o Heitor Medeiros. Seja bem-vindo, coach, ao nosso canal. Prazer ter você aqui conosco. A gente, na apresentação, você já falou que está moído de ontem. Então me conta aí, por que que você está moído de ontem? Olá, coach Xandão, olá todo mundo que tá escutando, que tá vendo o episódio. Cara, foi um jogo disputado, a gente tá gravando hoje, no dia seguinte ao jogo contra o Cavalaria, né? Que foi nosso grande jogo da temporada até agora. Então foi um jogo mentalmente bem difícil, a gente já sabia disso. Eu até coloquei o tema do jogo como uma luta de pesos pesados. É um time que trouxe muita gente, é um time veterano, é um time que tá pronto pra ganhar, né? A gente gosta de falar. E foi um jogo bem desgastante mentalmente. E aí eu já acordei preparando o jogo do Tritões, que vai ser outro jogo grande. Então, é desafiador ser coach na temporada, mas é para isso que a gente tá aqui. Então, acho que vocês vão ver o meu assim, mas faz parte. Lembrando, pessoal, que esse mesmo camarada aí que vos fala que teve um jogo mentalmente desafiador na semana passada, teve uma semana de distância entre o final do Mundial, né? Do Games em Düsseldorf, para esse jogo que eu imagino que essa semana tenha tido treino normalmente, tenha tido scout normalmente, reunião normalmente, né? Então, deu para descansar ou tá na virotinha? Cara, foi difícil porque a gente jogou contra o Sabres um jogo, aí na semana seguinte era tipo já a viagem. Aí eu fiz a reunião, preparei todo o plano do Cavalaria e viajei. E aí, enquanto eu tava lá, os coaches assumiram todo o papel. Tipo, acho que a vitória foi muito mais do restante da comissão técnica do que minha. Tipo, eu não coloquei muita mão no plano de jogo, pra ser sincero, de ataque e defesa, foi puramente os coordenadores. Eles assumiram, o próprio Lucas Davi assumiu o papel de head coach nessas 2 semanas que eu tava fora. E aí, quando eu cheguei na terça-feira, os horários pegou muito, assim, tipo, eu tava, sei lá, 6 da tarde, eu tava com sono já. Tipo, e eu faço toda a minha rotina praticamente à noite. Aí eu cheguei, eu tava completamente quebrado, mentalmente desgastado do Mundial, né? Tipo, como foi, vai falar daqui a pouco sobre isso. E eu já cheguei, tipo assim, o jogo tá na porta, velho. E aí teve, tipo, treino já no dia seguinte, já a preparação, reunião de. Eu cheguei, já teve reunião de comissão técnica pra atualizar tudo, então, tipo, eu não tive descanso. Desde que eu cheguei, eu tô na rotina, já vai ter campeonato nacional do Flag na outra semana, jogo do Tritões, depois playoff. Então, é uma temporada bem desafiadora. Eu tô cansado só de ouvir. Imagino como é que você tá aí. Bom, Heitor, a gente abriu o episódio aqui falando sobre, né, Mariners, etc. Conta para os nossos ouvintes aí quem é o Heitor de hoje, né? Aonde que você atua, né? Quais times que você trabalha, quais posições que você ocupa, quais modalidades que você atua, né? Então conta para nós como é que, aonde você está sentado hoje, quais cadeiras você está sentado hoje. Então, hoje, dentro do programa do Marines, eu sou head coach de todas as equipes, né? Tipo, tanto do principal, do futebol americano, que joga a primeira divisão, como o flag masculino e o flag feminino. No primeiro semestre, a gente deixa o principal um pouco de lado e foca no time de desenvolvimento, né? Que é o nosso time que muita gente sobe. Eu também estava como head coach deles. E eu sou head coach da seleção brasileira de flag masculina. Na outro ciclo, eu quero coach de running back da seleção de tackle, né? Só que esse aí tá meio paralisado atualmente. Então hoje eu ocupo esses 4 times principais. Uma coisa que vem sendo bem legal esse ano é porque mesmo eu assumindo um papel importante, eu acabei delegando muita coisa. Que eu sinto que, por exemplo, ano passado eu fazia muito mais coisa com menos cargos. Eu abraçava muito o mundo, queria fazer tudo. E agora eu, tipo, como eu até falei, tipo, eu não me envolvi tanto no plano de jogo do Cavalaria, que foi o jogo mais importante do ano, porque eu deleguei para os coordenadores, no Flag eu tenho coordenadores, na seleção brasileira eu tenho os coordenadores. Então, tipo, o meu papel hoje é muito mais como gerência, uma posição de liderança ali, para planejar, controlar, né, fazer todo esse trabalho do que ter o hands-on em tudo, tipo,
fazer microgerenciamentos e eu acredito que isso foi uma grande evolução minha. Antigamente eu queria controlar tipo, o cadastro do jogador, a chamada e quarto down do ataque, tipo, e hoje em dia eu simplifiquei muito o que eu tô fazendo e, tipo, me ajuda de certa forma a conseguir administrar tanta coisa. Interessante você falado isso, porque nesse minutos atrás a gente estava conversando com a Gabi Bank, e a Gabi Bank, a gente abriu com ela falando que hoje ela está em São Paulo, trocando ideia pro nosso canal, mas ontem ela estava em Miami abrindo o jogo do Foi no Miami jogo do Dolphins em Dolphins. casa. Sim, cara, que loucura. Eu fiquei Sim, assim, Gabi, há uma semana atrás você estava na Europa, agora você voltou para São Paulo, aí foi para Miami, agora está em São Paulo, já está se preocupando com competição. E a minha pergunta para ela, acho que é a mesma pergunta para você. Você já começou a pincelar a resposta é, que é delegar, né? Quando que você virou essa chave? Como que você virou essa chave, né? E, e eu te pergunto isso numa curiosidade pessoal mesmo, porque hoje no Locomotiva, né? Pela primeira vez na minha carreira, depois de 20 anos, eu tô só como head coach. Então eu sim. tive que aprender também, estou aprendendo, né, a delegar para os coordenadores. Você usou a palavra gerenciar, né? Meu papel hoje tem sido muito mais perguntar o porquê das coisas do que de fato fazer as coisas. Então isso para mim é uma curiosidade genuína. Conta para nós aí como que foi essa virada de chavinha. Eu acho que até trazendo um pouco da questão pessoal, acho que eu aprendi muito isso naquele nosso ano no Vailers e eu uso isso muito como exemplo. Tipo, eu tava com a mão no ataque, mas você sempre chegava e, tipo, me forçava a ir um pouco mais. E aí eu, tipo, cara, eu tenho liberdade no ataque, mas tem alguém que tá me ajudando. E aí hoje eu faço esse papel. Tipo, eu não tô, por exemplo, com o Álvaro no ataque. Eu não falo, Álvaro, tu tem que chamar, tô dando um exemplo pra chegar na resposta, né? Falei, Álvaro, eu não quero que você chame a jogada X. Mas você tá vendo o que eu tô vendo? Tipo, eu não preciso me preocupar com a chamada exata que ele vai fazer. Mas eu falando, olha, acabaram de trocar o linebacker. Ontem no jogo eu tava fazendo esse trabalho. Na hora que trocava um cara, eu, Álvaro, trocou o personal que a gente falou. Ó, Cox saiu de campo. Trocaram o DL pesado. Então, tipo, isso pra mim era muito fácil. Tipo, eu não precisava ficar, tá, trocou o DL, vamos chamar tal jogada pra tal jogador. Não, tipo, eu não me preocupava com isso. Então, pra mim era, tipo, é o que eu sempre quis fazer. É ficar ali meio que dando feedback pro coach, sabe? Então, pra mim, foi muito disso. E aí eu trago esse exemplo do Vales porque no ano seguinte do Vales, em 2022, eu fui pra Sorriso. E aí eu cometi o erro de, tipo, microgerenciar tudo. E aí, quando chegou no final do ano, os coaches não queriam fazer mais o trabalho porque eu tava fazendo tudo. E a gente chegando no playoff, eu tava, tipo, cara, eu preciso da ajuda de vocês, mas ao mesmo tempo eu abracei tudo. E agora eu não consigo soltar na mão de vocês porque vocês não estão, não vou dizer prontos, mas tipo, vocês não estão alinhados comigo. E aí, quando acabar essa temporada, eu falei, cara, eu preciso parar com isso na minha vida. Tipo, eu preciso dar um jeito, porque eu tô destruindo os times que eu tô dentro, porque eu tô abraçando tudo, não tô deixando as pessoas trabalhar e principalmente não tô ensinando elas a trabalhar. E aí na seleção era um pouco assim, eu era head coach e coordenador ofensivo. Chamava jogada, lidava com a diretoria, planejava viagem, queria conversar com a defesa com o coach Quinho. Aí eu, cara, isso não tá dando certo. E aí, quando a gente vai para 2024, eu falei para a LD, eu não quero mais ser head coach, eu preciso dar um passo atrás na minha carreira. Eu preciso reaprender a não querer abraçar o mundo. Ao mesmo tempo, eu quero estar perto da minha família para aproveitar, tipo, pô, meu filho. Aí ele falou, então, no mais a gente tem uma vaga, tipo, para você, se você quiser vir, você não vai ser head coach, você vai estar perto da tua família, tu vai estar vivendo perto da praia. Eu falei, pô, todo mundo até ficou em choque, tipo assim, como assim, então tá voltando a ser coordenador em vez de ser head coach? Só que naquele momento eu falei, cara, eu preciso reaprender. E aí em 2024 eu foquei somente na defesa, especialmente somente na secundária do Mariners, porque já tinha coach DL, coach linebackers. E aí eu realmente trouxe para mim, eu vou fazer só esse trabalho, eu não vou me envolver no ataque, eu não vou me envolver em special teams, tipo, diretamente. Na seleção brasileira, eu deleguei para coach Letícia, que era OC na época, coach, você vai ser play caller, eu não vou me envolver no ataque, assim, tipo, eu vou apenas ficar vendo o que tá acontecendo, eu não vou me envolver na defesa. E eu sinto que em 2024 eu virei essa chave, assim, que eu falei, cara, eu não vou abraçar. E aí, curiosamente, foi quando a gente ganhou o brasileiro com o Mariners.
Aí meio que foi uma validação de tipo, olha lá, tu não precisa ficar controlando tudo pra ganhar, sabe, coach? Então, tipo, e aí eu focava assim, teve até o jogo do Rex, que pra mim foi o mais memorável, tipo, tava 14-0 pro Rex, a gente tomou 2 socos na cara, e eu tava assim, não me interessa o ataque. Então os anos eu ia estar falando, coach Alex, corre essa porra dessa bola, faz XYZ, ia querer estar dando pitaco no trabalho dos outros. E lá eu tava assim, eu preciso parar o ataque do Rex. Não me interessa o que o nosso ataque vai fazer, eu vou parar o ataque do Rex. E aí a gente conseguiu virar o jogo, o ataque voltou, a defesa continuou, tipo, no trilho. E eu sinto que esse ano foi essa virada de chave, assim, pra mim. Eu falei, caramba, velho, eu consigo fazer isso. E aí, quando eu venho pra head coach do Mariners hoje, eu me sinto pronto por conta disso, sabe? Tipo, deu, obviamente, por exemplo, a defesa desse ano, quem viu a nossa defesa, tá totalmente diferente da defesa do ano passado. Que era aquela defesa de cover zero, 8 caras na linha, um outro de frente. Esse ano a gente mudou o elenco, eu falei, coach, eu não quero que você siga a minha defesa, é a sua defesa. Nosso coordenador defensivo. E aí ele tá seguindo a defesa dele, eu dou um pitaco ou outro, ele pede ajuda na secundária, eu falo, não, eu ajudo. Mas eu quero que você chame a sua defesa, eu quero que Álvaro chame o ataque dele, inclusive muito, mas assim, a gente sempre troca ideia, mas aí é legal porque o ataque que Álvaro tá chamando lembra muito o nosso ataque do Vales em 2022, com coding reduction, power read, counter bash, e são coisas que eu trouxe, mas eu não tô, tipo, controlando o que é que o ataque tá fazendo. Então, eu sinto que toda a minha trajetória me preparou pro ano que eu tô hoje. Isso é, tipo, legal de compartilhar assim, né? Com tudo isso. 100% e tô aqui sugando, né? Foi curioso, você tocou num ponto a defesa do ano passado, a diferença desse ano. É, duas coisas que você falou que eu achei interessante quando você falou isso. A primeira é o fato de que o Gui, né, o nosso coordenador defensivo, é um cara de filosofia muito diferente da minha. É, aí quem assiste os nossos jogos aí vai descobrir quais são essas filosofias. Mas às vezes ele traz algumas coisas pra mim e ele vem super empolgado, ele fala: cara, e se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo? Eu falo, mas qual o objetivo? Aí ele tal. Fala, quais times que a gente vai enfrentar que rodam isso? Ele, ah, talvez time A, né? Eu falei, cara, talvez time A em todos esses times. Será que vale a pena a gente Investir tempo. investir tempo nisso? Então, é interessante ser falado isso, porque eu não só tô aprendendo com ele a mentalidade go crazy de viver, que ele é um cara bem agressivo, mas também a mostrar esses direcionamentos, né, cara? Isso é muito importante. Quantos por cento de snaps a gente vai ver para instalar toda a metodologia nova, não um sistema novo, né, mas uma forma de fazer coisas diferentes. Então isso para mim tem sido um grande aprendizado. É, e foi assim, E coach, até pode compartilhando, falar. por exemplo, em 2024, até você falava nos vídeos também que, tipo, cara, nosso nível de atleta era bizarro, assim, tipo, eram caras que você conseguia colocar Hércules e outside linebacker, de defensive end dentro de defensive tackle, Túlio jogava de tudo, você tinha Ike de corner, ou Shea, com a secundária extremamente versátil, você conseguia disparar os caras em blitz, e aí, esse ano a gente tem uma diferença, tipo, os caras não são tão híbridos. Então a gente não consegue manter a mesma defesa agora também, né? E, tipo, como eu mandava muita pressão, eu confiava muito na secundária. E aí eu tinha que ter, por exemplo, um lockdown corner em Ike, assim, Ike, segura aí que eu vou dobrar do outro lado do campo porque eu vou mandar pressão. Hoje a gente não tem esse cara, então eu não posso mandar a mesma defesa. E aí é legal que a gente foi falar um pouquinho de jogo do Cavalaria, que ele fala um pouco de futebol americano é sempre bom, né? Da parte tática para quem for ver o jogo. Ano passado, se você vai ver o nosso jogo contra o Cavalaria, não teve nada a ver com desse ano. Ano passado a gente não conseguiu correr a bola, a gente só passou. E defensivamente a gente foi estourado o jogo todo, foi tipo 300 jardas de passe. Por quê? Porque eu cheguei no jogo e falei, a gente tem DBs melhores, vamos matar o QB no backfield e vamos disparar cover zero toda hora. Primeira play do jogo, play action, posto no fundo do campo. Aí eu, isso aí não é nada não, foi só uma jogada, vamos continuar. Pá. Aí double post TD, switch verticais TD. Aí no acabou o jogo eu falei, eu sou um idiota, velho. Tipo, eu cheguei completamente desumilde pro jogo, assim. Aí esse ano o que, é que a gente fez? Foreman rush, no máximo 5, too high toda jogada.
Falei, O vamos oposto. aprender. A gente jogou totalmente o oposto, mas o Cavalaria não teve uma big play o jogo todo. Não estouraram nenhuma vez o teto da gente. E eles têm bons playmakers, né? E eles têm caras muito rápidos. Tipo assim, se você deixar o one-on-one, eles vão Uhum. ganhar. E o QB veio isso. Até como eu tava comentando no aquecimento. Falei, cara, esse QB é muito perigoso. Porque se ele olhar pro lado e ver um matchup, ele vai estourar. Uhum. Tem QBs que demoram uma, duas, três jogadas pra ver. Opa, pera aí, nosso cara tá ganhando ali. O QB deles vê no mesmo momento, velho. É tipo, bizarro. Você trocou a marcação, ele já sabe. Uhum. Eu fiquei, caramba, velho, que cara difícil de jogar contra. E o E jogo aí, apertado, né? essa maturidade é interessante. Assim, antigamente eu era meio que aquele jovem teimoso. Não, meu jeito é my way or the highway, né? Tipo, é o meu jeito ou não quero saber. Agora não, tipo, a gente tem que ser humilde, tem que entender a situação que a gente tá. E foi legal de a gente ver. Cara, a gente cedeu o passe curto. Eu falei, primeiro drive deles, eles correram a bola 4 vezes e ganharam, tipo, 3 first downs. Eu falei, continua assim, deixa. Eles não vão aguentar correr o jogo todo. Lembra muito aquela estratégia do Patriots com o Bill Belichick, ou do Giants, do Super Bowl contra o Bills. Eles falam, a gente vai ganhar o jogo se os caras correrem 100 jardas com Stamo Thomas. Aí deixa correr. Eles só não podem passar a bola. Aí a gente, beleza, pode correr. E tanto que eles tentaram passar a bola, a gente matou o QB. Então, assim, eu sinto que eu me tornei um coach mais experiente, mais maduro, sabe? Tipo, e eu falei pro ataque, por exemplo, uma coisa que eu aprendi no Vales, assim, pra mim toda corrida ela tem que ser 10 jardas. Tem que ser big play, toda corrida big play. Ontem eu tava assim, a gente vai ganhar first down pra 1 jarda, vamos correr 4 jardas feia. E se você vai ver o jogo, foi só isso, é tipo, corrida 4 jardas, 4 jardas, 4 jardas, 4 jardas. E eu não tinha essa filosofia. E aí, esse amadurecimento meu é legal, assim, até de compartilhar com os coaches que estão escutando, tipo assim, cara, aprenda a mudar a tua filosofia também, senão tu vai ficar ultrapassado, ou tu vai sentir caso teu time muda ou você mude de time, sabe? Então, acho legal compartilhar isso. 100%. Acho que a maior mudança para mim aqui esse ano é fazendo um gancho e complementando o que você falou é que eu nem tive que mexer tanto no sistema, eu tive que mexer na tratativa com os atletas. Então no Vale a gente tinha um perfil de atleta que normalmente vinha de outras equipes e era um caráter mais formador. E de repente eu chego no Sim. Locomotive que os caras estão 100% formados e com uma filosofia de trabalho operante, muito unidos, né? Então eu fui o outsider no negócio. Então foi um ano de muito aprendizado em como não ser esse die hard coach, entendeu? My way or the Ah, isso é highway. bem legal mesmo, aham. Como tratar pessoas diferentes de Nossa, formas diferentes. Ctrl C, Ctrl V não vai funcionar em muitas não. situações. Para você na seleção, provavelmente é isso, porque a gente vive de ciclos, vive de renovações e etc. Né? Nossa, coach, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas Vamos perfeito entrar, o vamos exemplo. entrar agora então. Já vamos Uhum. caminhar para esse nosso papo do flag. E o que eu queria introduzir aqui contigo é a gente veio de Finlândia, algumas competições internacionais mais Panamá, locais, Panamá, e agora a gente foi pro Mundial de novo na Europa, né? uhum. Então o esporte nesse meio tempo se tornou olímpico e a seleção sofreu vários ajustes. Foi pro México treinar contra times mexicanos, o que eu Uhum. achei Foi da hora. sensacional. Eu tive ótimos feedbacks das pessoas que voltaram, assim, tanto de filosofia diferente, de velocidade de jogo e etc. Então, como que foi a seleção brasileira para esse campeonato na Europa? Qual era a expectativa? Como foi essa preparação? Perfeito. Eu vou começar terminando o assunto anterior, porque vai entrar muito nisso que a gente estava conversando, que é, antigamente eu era um coach muito linha dura, até demais. Porque no começo da sessão, quando eu entrei, eu queria mudar a cultura e eu fui muito drástico. Era tipo, era bem relaxado, não tinha um padrão, não tinha horário, não tinha uniforme, não tinha planejamento, e eu fui, tipo assim, batia, não aceitava de outra maneira. Era 6 da manhã, era 6 da manhã, era 5h59. Se o cara errasse o uniforme, era o fim do mundo. Tinha que ir de calça, não sei o que, era, tipo, bem rígido. O cronograma era muito rígido. Isso foi bom porque mudou a cultura da seleção em torno. Só que agora, com o passar do tempo,
eu não sou mais esse cara, tipo, ah, não, tu pode ir pra reunião, tu vai que tem que ir com a camisa da seleção, mas tu pode de chinelo. Ah, coach, a gente tá todo mundo cansado hoje, pô, o treino foi foda. A gente consegue fazer a reunião amanhã para descansar mais cedo hoje? Claro, vamos embora, vamos ajustar. Então hoje a gente tá muito mais um players-led team do que um coach-led team, assim, tipo, os capitães vêm, coach, os caras tão cansados, velho. Vamos fazer a reunião amanhã, vamos fazer a reunião mais cedo hoje, dá um tempo maior de descanso pra galera, tipo, ei, não pega tão pesado. Então até um feedback legal foi, coach, a gente gosta das reuniões pós-jogo, pós-treino, antes do segundo jogo, só que elas são muito longas e os meninos não estão retendo informação. Então isso foi um feedback muito legal do México. Desde assim, a gente jogava, aí dava 3 horas, tinha outro jogo. A gente fazia reunião antes de cada jogo, pra ajustar o que tinha acontecido. Aí a reunião durava, sei lá, meia hora, 40 minutos. Quando a gente volta do México, eu reúno com os capitães e ele fala, coach, a reunião é muito boa, só que, tipo, muito longa, os meninos estão cansados, não estão retendo a informação que você quer que a gente passe. Aí eu falei, perfeito, vamos reduzir, vamos fazer 15 minutos de maneira direta e, tipo, a gente vai pro Sul-Americano e aplica isso e foi extremamente bom. Então, falando do nosso planejamento, a gente começou o planejamento do Mundial, depois acabou a Finlândia. Acabou a Finlândia, a gente planejava já para o Mundial desse ano, foram 2 anos. E aí o Panamá era, a gente tinha que ganhar o ticket para ir para o Mundial, né? Que tinha que terminar pelo menos em quinto. Só que a gente usou o Panamá como stepping stone para o Mundial. Tipo, vai ser parte do processo. Então a gente meio que já convocou o time pensando, isso aqui já vai ser para o próximo ano. Vamos desenvolver. Que é o que todas as seleções fazem. Eles não começam o ano pensando no Mundial, eles pensam 3 anos antes. E a gente vai para o Panamá, competimos contra o Canadá, viramos o primeiro tempo ganhando os caras. Jogamos bem contra os Estados Unidos e tipo, ganhamos a vaga. Acabou o Panamá, a gente começou a planejar o Mundial já. E a gente fez um compromisso que foi, nesse ano a gente vai se reunir todos os meses. Algo que nunca aconteceu na seleção brasileira. Ah, mas o COB só vai pagar 2 camps. A gente vai pagar a nossa saída por camp, vamos organizar o camp por conta própria. Os jogadores quiseram isso. Então a gente teve 4 camps, até teve o camp de BH, né? Tipo, que você tava lá. E os caras pagaram, eles fizeram o camp por conta própria. Tipo, a gente vai querer jogar mais, a gente vai querer. Alguns atletas foram para a Europa jogar por outro time para ver, cara, eu quero ver como é o nível europeu. Então esses caras gastaram muita grana esse ano. Então quando alguém fala dos atletas, ah, não sei o que representou ruim o Brasil, irmão. Você não tá entendendo esses caras. O que eles fizeram para representar o Brasil lá fora não tá escrito. Assim, tipo, eles tiraram, sei lá, viagem de família, vida confortável, criaram dívidas para se preparar da melhor forma para quebrar um status quo, tipo, que a gente tinha há muito tempo. E a gente teve isso, a gente foi pro México, então a gente planejou, a gente poderia fazer um camp no Brasil. Foi que a gente pensou, vamos fazer um camp fora do Brasil. A gente, em vez de investir o dinheiro no camp no Brasil, fomos pro México. E o México e o Sul-Americano eram para ser ensaios. Rafa Cruz, até na época, era o nosso GM. Ele falou: a gente tá aqui para errar. Vamos errar, aí vamos aprender. E na próxima oportunidade, a gente, que seria o Camp, o Sul-Americano, a gente vai consertar. E aí, esse desenho foi do México. A gente fez o México pensando no Mundial. Vamos acordar, tomar café da manhã. Aí depois do café da manhã vai ter tal reunião. Aí depois vai ter o jogo. Como é que vai ser o rundown para jogo? Alongamento, aquecimento, não sei o quê. Acabou o jogo, recovery. Aí vamos almoçar. Aí a gente vai ter a reunião, aí depois vai ter o jogo. Aí igual vai ser no Mundial. Então o México foi tipo um ensaio. A gente tipo fez um relatório gigante, falou o que é que a gente vai manter, o que é que a gente vai mudar. De tudo, horário de acordar, horário de dormir, tempo de reunião, conteúdo de reunião, plano de jogo, organização de sideline, tudo, aquecimento, tudo a gente conversou com os atletas depois e colheu esses feedbacks. E aí tava tudo encaminhado para a gente fazer o Sul-Americano para corrigir esses erros, né? A gente vai pegar o Sul-Americano e vai corrigir. E aí teve o problema lá dos meninos, né? Da suspensão e tudo mais. E realmente, tipo, voltou nosso planejamento, assim, muito. Porque a gente tava com o time fechado, tava com um plano montado. Tinha acabado de ter o camp de BH para, tipo, refinar esses erros pré-sul-americano. E aí acontece a suspensão, assim, tipo, de maneira inesperada, que pegou todo mundo de surpresa e não tinha tempo. Tipo assim, todo mundo falou do nosso QB, de Edson, mas, cara, ele pegou uma bomba na mão dele, velho. Ele pegou a granada, se jogou em cima da E granada falou, eu vou e falou abraçar. assim: se 200 milhões de pessoas vierem falar mal de mim, a granada explodiu, foi em mim, tá ligado? Eu vou lá Foi, cara, fazer o assim, que precisa ser feito.
Absurdo que ele fez. Eu lembro dele, sexta-feira à tarde, eu falei, Edson, eu preciso falar com você. Aconteceu XYZ, e ele assim, caralho, tipo, ele mudou a vida dele pra na semana seguinte viajar pra Colômbia, pô, pra jogar uma competição pela seleção brasileira. E ele é o cara mais veterano que eu conheço, é um cara que participou do ciclo há um tempo atrás, e principalmente ele é um cara que mentalmente não sentiu, assim, no sul-americano. Ele tava todo momento focado, tipo assim, ele falou, eu não vou vir aqui pra ser herói, eu não vou vir aqui pra aparecer, eu vou vir aqui pra distribuir a bola pros meus companheiros, tipo. E ele tinha essa mentalidade, era o que a gente precisava. Aí não queria um playmaker, não queria pô, um cara que vai vir resolver o jogo. Não era nosso. E a gente não conseguia, por exemplo, mudar o playbook em cima da hora. Porque estava muito em cima. Então a gente teve que Eu nem manter o que a gente já. imagino como que é isso. Tipo, e Literalmente ele teve um treino de um walkthrough, treino. pô. Ele teve um treino na Colômbia de walkthrough com os meninos. Uhum. Sabe? Então, assim, se fosse outro QB, teria feito melhor. Não teria. Vocês não estão entendendo, não teria. É difícil explicar para Acho quem. que você, coach, é um cara que consegue falar, porque você, por exemplo, teve em Baylor. Imagina se chega o quarto QB de Baylor na estreia contra TCU, rivalidade. O cara vai conseguir performar? Não vai, pô. Não tem nem como, porque assim, num time que treina várias vezes juntos, né? A gente tem uma proporção de mais ou menos 75% dos snaps do QB1, Sim, 25% do QB2, quando o QB2 entrega o suficiente, pra né, rodar. para ter 25% dos snaps, porque quando não Sim. tem, aí a Ai, gente reduz esse número ainda mais. No ambiente de seleção, em que as repetições já são limitadas por motivos logísticos, geográficos, etc., né, ou a gente jogar um quarterback que muitas pessoas. Eu não gosto muito dessa frase. Eu acho que você não pode falar da grama do vizinho, mas muita gente da nossa comunidade no futebol americano mundial fala que talvez a posição mais difícil de todos os esportes. Você pegar um cara e jogar um cara com um walkthrough para performar numa competição de seleção de nível internacional, em que a gente estava pô, mirando em processos, né, esse stepping stone isso. para um próximo passo, cara, eu acho surreal de pensar, numa boa, assim, eu não Não, é imagino o loucura. peso em cima de vocês e dele de fazer isso Não, e acontecer. assim, e aí a gente vai lá e perde da Argentina, tipo, no primeiro dia. A gente não falou, tipo, a gente foi muito, assim, desculpa a palavra, coach, foda a mentalidade dos meninos, tipo assim, tá todo mundo, coach, tem um coach mexicano que é o coach, não passa nada, tipo, a gente não tá aqui pra ganhar invicto, a gente tá aqui pra ganhar o ouro pelo Brasil. Então a gente perde da Argentina, perde da Colômbia, a comunidade, todo mundo metendo pau e a gente lá, tipo, ok, vamos trabalhar mais duro. Aí a gente fica no dia antes da final, né, das finais, até 11 horas da noite fazendo walkthrough de novo. Vamos passar jogada por jogada nessa porra, tipo, a defesa, a gente vai saber toda jogada da Colômbia na semifinal. E aí vai pro outro dia a gente ganha de 40-15 deles depois de ter perdido no dia anterior, tipo. Então, isso, obviamente, a torcida, a comunidade pode falar, tipo, pô, podia ter jogado melhor, jogou mal. Tá certo, tipo, mas a gente também tem que saber um pouco da realidade na hora de falar, sabe? Tá certo, pô, você poderia ter feito trabalho melhor, sempre a gente pode ser, a gente tá suscetível a essas críticas, faz parte. Mas eu tenho que vir aqui ressaltar o trabalho que ele pegou na mão, assim, tipo, de ter pego essa bomba, né? E aí pro Mundial a gente teve um mês de preparação, mas teve um camp. Teve 2 dias para se preparar e levar a gente estrear contra a terceira colocada do mundo que ganhou do México e do Canadá. Sabe? Tipo, num palco internacional cheio de pressão. O Então as pessoas acham contexto que é foi você muito assistir o vídeo do difícil, né? YouTube e jogar ali, tá ligado? Não é? Parece fácil vendo o YouTube. Eu vendo o jogo aqui. Eu consigo ganhar nos Estados Unidos. Olha lá, tem um buraco ali, tem um espaço aqui. O QB só lança no fundo do campo. O QB só corre. É muito fácil. Mas aí quando tu chega lá, tu vê que não é tanto assim, né? As Então. coisas. Perdão, pode continuar. Não, não, não. É tipo isso, assim. Não é dando desculpa, não é falando, mas é tipo, tentando trazer um pouco da realidade pro pessoal que tá escutando. Tipo assim, cara, você pode falar, pode criticar, pô, errou um passe absurdo, chamada horrível, perdeu a bola. Mas você pensa e fala, tipo, cara, peraí. O cara também não é uma merda, o cara também não é um lixo, assim, calma também, Uhum. sabe?
100%. Eu te conheço, eu sei que você é um cara que não dá desculpas. Então, uma pessoa que não dá desculpas é você. E eu acho muito legal a gente ter esses papos, porque a gente descobre coisas que, ou traz Não, luz a coisas que talvez a comunidade não tenha não- consciência de, isso, de, de como as aí, coisas quando até funcionam. sobre isso, até para não perder na minha cabeça, que você falou, a gente falou sobre isso lá. Eu falei, cara, o pessoal que tá falando, tipo, eu também falaria porque eu não conheço. Eu não tô aqui no dia a dia, vários não participaram desse tipo de nível, sabe? Que, tipo, é o nível que você viu em Belo, é o nível que a gente vê na Seleção Brasileira de Tackle, é o nível que a gente tá acostumado a conversar com coaches americanos, tipo assim, cara, é um outro nível de cobrança, é um novo nível, é um outro nível de exigência, é onde um detalhe faz toda a diferença da parada. Porque você vai parar pra pensar, a gente jogou bem no Mundial, pô, a gente jogou bem. Não foi uma seleção em, como é que eu posso falar, sem poder. A gente tinha poder para brigar, mas faltou pra gente o quê? Maturidade. Faltou saber finalizar um jogo. Faltou saber jogar durante 40 minutos em alto nível, sabe? Eu gosto de falar que é, por exemplo, jogar um time de FCS contra Alabama. Esse time vai fazer highlight contra Alabama, vai ter catch fora, vai ter corrida boa, mas no final vai ser um placar dilatado para Alabama. Por quê? Porque os caras estão acostumados a jogar e no alto nível, estão com os melhores jogadores, sabe? Então, como eu tô falando, a gente tá amadurecendo, tem como melhorar muitos processos. E eu digo que a gente é um dos maiores críticos. A gente acabava um jogo que a gente perde do México. A gente tava feliz, mas a gente tava extremamente crítico desse jogo. Cara, tem que melhorar amanhã para a Alemanha. Vamos melhorar, vamos fazer isso, vamos fazer X. A gente perde da Alemanha, tava todo mundo puto. Não tava ninguém feliz porque jogou bem. A gente tava, não, vamos perder. A gente perde da França. Ah, jogamos bem contra a França. Não, a gente não quer vir aqui perder. E a gente vai lá e continua trabalhando. E acho que foi legal, coach, assim, a questão de amadurecimento. A gente perde da Suíça, todo mundo, México, vira a chave, bora, passou. E antigamente a seleção não pensava assim, né? Tipo assim, pô, perdendo da Suíça, era o nosso jogo, era o jogo palpável, acabou o campeonato. Tava aqui nada, vamos jogar com os caras. E aí, o jogo do México foi aquele jogo, tipo, competitivo, legal. E a gente tava tipo, perdendo pro México, tava 32-20 e pouco. A gente, cara, que jogo massa, é o melhor jogo da minha vida. Tava todo mundo, pô, que jogo massa de jogar. Aí eu até perguntei pra Edson, o QB, e aí, como é que jogar um jogo desse? Tipo, aí ele, caramba, tipo, o melhor jogo da minha vida. Tipo, e a gente perdendo, mas os caras estavam naquele competição. Caralho, que massa tá num jogo como esse. E aí ontem no jogo do Marines foi a mesma coisa. A gente tava, tipo, pau a pau com os caras, 6-6. Aí eu pergunto, e aí, é bom jogar um jogo desse? Aí todo mundo, pô, melhor jogo de todos. Tipo, então você nota que esse é o cara que merece estar lá. É um cara que quer jogar em alto nível, é um cara que tá aproveitando a experiência. Ele não tá ligando pro comentário externo. Ele não tá ligando, por exemplo, pro placar. Ele tá lidando com o que tá acontecendo ali, sabe? E aí tem muita gente que não, como é que eu posso falar? Não entende isso porque não viveu isso, não teve lá na arena, sabe? E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque eu também já fui essa pessoa. Eu também já fui essa pessoa que nunca teve lá. E hoje que eu tô tentando compartilhar e falar, cara, no dia que tu estiver lá, tu vai entender. Acho que. E você, Adoro. como já jogou vários jogos gigantes, você sabe esse sentimento. Você tá, Total. cara, eu sei esse sentimento. Eu achei bem relevante você trazer o homem na arena. Quem não sabe o que que é o homem na arena, digita o homem na arena, o discurso do Roosevelt, né, se não me engano, Roosevelt, aham. sobre o homem na arena. Então, de curiosidade aí, E se eu você tá aprendi ouvindo isso. contigo isso aí, que tu trouxe da série do Tom Brady, quando eu tava no Valors. Tu que Uhum. me apresentou, que era o Ah, que dono, legal, era não sabia. o título da série, tu falou que tava O homem assistindo da aí, eu fui arena. atrás e descobri. E pra gente, né, que tá nessa bolha da competição, é, é difícil, às vezes a gente não tem nem tempo e nem oportunidade de explicar as decisões que estão sendo tomadas. Mas uma coisa que eu queria entrar contigo é o Aham. seguinte: é, a gente teve esse contexto complicado até a chegada
da chegada ao Mundial, né? Então a gente Uhum. veio fazendo uma preparação, X-Camps, né? Que os atletas, alguns lideravam, alguns eram patrocinados pela confederação, e etc. E a gente teve esse contexto dos meninos aí que foram suspensos da seleção, né? Foram 5, e que Uhum. tiveram que ser substituídos, inclusive o quarterback aí, de último momento. Então, pensando que da Finlândia para cá a gente teve 2 anos, né? Já já a gente vai falar sobre o Mundial específico, Uhum. né? Quais foram os aprendizados dessa preparação para o Mundial? O que que você hoje, né, após os jogos, você olha para trás e fala assim, cara, é, a gente teve um contexto ruim que foi liderado por fatos ruins. O que que vocês estão pensando em corrigir para que a gente não tenha um contexto ruim numa competição? Isso já passou, já conseguiu parar para refletir sobre isso? Isso até durante a competição, eu tava conversando com os coaches, a gente meio que sempre faz isso lá, né, com os coordenadores, tipo assim, cara, o que que a gente fez que tá sendo bom e o que que a gente fez que tá sendo ruim? A gente gosta de pensar na hora porque a gente tá vendo, a gente consegue prestar atenção. Então, por exemplo, uma coisa que a gente viu que não aparece no vídeo, a nossa defesa cedeu poucos wide opens, tipo assim, que tinha um cara completamente livre no campo, que é um erro de chamado, um erro de cover, a gente diminuiu exponencialmente isso. A gente perdeu muita jogada na bola, assim, o cara tava marcando, o QB botou o passe, o recebedor fez o highlight. Isso mostrou pra gente que, cara, o nosso processo de estudo, ele surtiu efeito. Tipo, a gente conseguiu dar match nos conceitos, conseguiu fazer isso. Então isso mostrou que, cara, vamos continuar com esse nosso processo. Ofensivamente, a gente teve muitos caras livres. O esquema, o play call colocou os caras livres no campo. A gente talvez dropou bola, errou um passe, errou uma decisão. Isso mostrou pra gente que o nosso sistema hoje ofensivo tá bem, tá dentro do meta internacional. Só que a gente precisa fazer o quê? Ter um trabalho melhor de processamento com nossos passadores. A gente precisa refinar um pouco as nossas rotas dos recebedores frente ao internacional, porque quando a gente estava no Brasil treinando, vários conceitos ficavam open, porque, cara, será que é o esquema ou será que é a defesa ruim? Quando a gente vai para o Mundial e fala, não, a gente conseguiu gerar opens contra o México. Tipo assim, o México não conseguiu dar match na gente. E a gente falou, cara, realmente o nosso esquema tá bom, vamos manter, vamos melhorar. Uma coisa que a gente serve de aprendizado agora é, tipo, talvez tirar um pouco de informação dos jogadores para eles jogarem mais rápido. Talvez a gente pecou um pouco no overcoaching, sabe, coach? Tipo assim, de querer dar muita informação pro jogador e ele fica, tipo, guessing. Fica second guessing, vou, não vou, vou, não vou. E aí nesse vou, não vou, já completou o passe, já perdeu a janela, já cortou uma jada mais do que deveria. Então, acho que esse é o processo de maturidade da gente agora, dentro do nosso sistema, sabe? De poder realmente acelerar o processamento de informação dos meninos. E acho que ofensivamente colocar a bola na mão dos jogadores que a gente quer. Então, tipo, a gente não tá pensando muito na jogada, mas em quem vai receber o passe. Acho que isso foi o que a gente evoluiu bastante ao conhecer o elenco também, né? Acho que isso foi, quem é que a gente vai botar o cara para disputar no one-on-one? Adner. No jump ball, por exemplo. Quem é o nosso cara do check down? Renato. Quem é um cara da intermediária? Sei lá, Ian, no route runner, no one-on-one. Então a gente meio que começou a designar o nosso playbook em relação aos jogadores. Então acho que foi um aprendizado bem legal ao longo do ciclo, né? Tipo, não só faz você essa rota aí. Não, não, não. Eu vou fazer essa jogada para você e você vai fazer isso. Então acho que isso foi bem legal, assim, sabe? Nossos processos de aprendizado. E aí muita gente cobra, por que vocês não tornam público o processo? Por que vocês não falam, cara, eu não posso fazer isso, eu não posso falar os planos da seleção brasileira em público 100%. Eu vou estar entregando de bandeja pro resto do mundo. Tipo, nenhuma seleção faz isso. Você compartilha o que dá para compartilhar, mas não dá para falar todo o processo, tipo, desde quando a gente vai planejar o camp, de planejar o roster, tipo. Mas, por exemplo, esse processo de aprendizado é bem legal. Acho que teve 2 atletas que me perguntaram no Instagram, coach, dessa experiência que teve no Mundial, tu consegue me falar alguma coisa que eu possa usar no meu time? Eu falo, claro. Ó, eu aprendi que a gente tem que ter uma... O que é que tá mudando no flag internacional? Antigamente, era muito estourado no fundo do campo. Todo mundo era assim, ó, bum, 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 estourava o fundo do campo. Agora as defesas estão fazendo o quê? Jogando zona. A gente tá vendo que a defesa mudou no flag. Antigamente era muito single high, era um cara no fundo ali ou era individual. O meta era individual.
Hoje em dia é muito cover 2 para fazer o quê? Tirar o passe do fundo do campo. E aí até o QB da Itália não estourou tanto o campo. O QB da Itália que é conhecido por estourar o campo, o da Alemanha é conhecido por estourar o campo. Eles não estouraram por quê? Porque a gente fala assim, ó, vocês vão completar o check down, a gente vai taclear, a gente vai apertar as zonas e vocês vão ter que resolver no final do campo. Vocês não vão resolver em uma jogada só. É o que acontece com a NFL, por exemplo. Todo mundo jogando too high, three high, off, check down e vamos estender o drive. E no flag tá acontecendo a mesma coisa, tipo, e aí a gente confirmou isso nesse Mundial. E aí eu falo, cara, treine final do campo, red zone, red zone, red zone, porque é isso que a defesa quer. Quer apertar o campo e tu vai ter que decidir no mano a mano aqui nesse campo curto. E aí foi algo que a gente percebeu que a gente vai ter que treinar ainda mais essa parte do campo, porque é onde o esporte está sendo levado. Outra coisa que a gente percebeu, quase ninguém está indo para conversão de um ponto. Muita gente está indo para dois automáticos. Então o jogo ele mudou, né? Tipo, o analytics da conversão mudou também. A gente percebeu que os times estão indo cada vez mais para dois. O mundo todo está jogando com múltiplos passadores agora, não só o México. Vários times, até a Itália começou a usar um pouco também. Então a gente começa a ver que no Mundial eles vai trazer esses aprendizados agora de volta para a seleção para preparar para o próximo ano. Porque o flag nacional ele vai mudando, né? E aí a gente, como seleção, se sente na responsabilidade de passar para o resto do Brasil e falar, galera, a gente percebeu isso daqui, e a gente vai passar para vocês. Quem quiser aprender, aprende para ver como o flag está sendo jogado, né? Então, tipo, é bem legal falar sobre isso e perceber essas mudanças táticas, assim, de ciclo a ciclo, né? De cada um. Coach, bacana você ter falado sobre essa diferença, né, do Mundial na Finlândia, em que a galera estourava o topo e agora, nesse Mundial as defesas se ajustaram, estava protegendo mais o topo, então o ataque tinha que construir drives, etc. E vocês só descobriram isso porque disputaram Finlândia e disputaram agora a Alemanha, né? Nesse meio tempo aí teve 2 anos. Nesse meio tempo de 2 anos, vocês tiveram também a presença lá no México, né, para ver como que os times atuam, como que as coisas acontecem. Imagino que essa seja uma forma de mitigar esse gap de descobertas que ocorra no futebol internacional. Sim. O que que vocês aprenderam no México que ajudou vocês lá no Mundial? Uma coisa assim, fora do campo, né, que foi bem legal, foi como eles não levam o flag tão a sério. Não vou falar aqui, não assim, mas é tipo, eles não ficam tensos. Ah, nossa, tenho que ser perfeito, o aquecimento tem que ser. Ah, se eu não fizer um high knees no aquecimento, a gente vai perder o jogo. Se a gente tem que ser muita reunião, cara, tipo, a gente vai chegar, vai jogar leve, vamos jogar como se fosse mais um dia normal no parque, né, assim. E aí os caras, cara, a gente faltava, sei lá, meia hora pro jogo, 15 minutos, e os caras chegavam, calçavam a chuteira, faziam um negocinho ali, o QB lançava 3 passes, o cara tudo pronto. Primeira jogada, pum! O cara metia um sprint assim mais rápido que todo mundo. Aí a gente, cara, tipo, mas é porque a gente conversamos, cara, aí com o coach John, que é o coach mexicano, ao ser da gente. A galera aqui não joga com pressão, por isso que eles são tão rápidos, tipo. O cara que ele vem, joga, se ele errar, vai ter a próxima jogada, então ele não tá tenso, ele tá tipo assim, bora, não passa nada, vamos anotar, a gente tá aqui pra anotar no ataque. Ah, não conseguiu nessa, tem mais 3 downs, simbora. Não anotou esse drive. Vai ter mais um drive depois. Então, assim, a gente aprendeu muito nisso, assim, sabe, coach? Essa mentalidade foi de ver ao vivo. Tipo, você escuta muita história, mas você não vê. Quando você vê assim, você fala, caramba, velho. Os caras realmente Isso jogam existe leve. mesmo, né? Realmente é de verdade. Os É caras tomam possível. TD. Eles tomam TD, troca meia dúzia de palavras, ó, tu tem lá, eu tenho aqui, bora, próxima. E a gente no Brasil fica se xingando, cobrando, triste. E os caras, tipo, meu ataque vai marcar mesmo no próximo drive, tá tudo certo, tipo. Aí a gente, tipo, rapaz, faz sentido isso. Isso ajudou muito os sul-americanos, por exemplo, tomava o TD, a gente, não, o ataque vai anotar, não tem problema não. Ah, o ataque não anotou a defesa, pronto, nosso momento é agora, bora. Agora bota na nossa mão, tipo. Então você vê ao vivo isso, e você ir aberto para aprender, foi bem legal, assim, é mais um conhecimento legal pro Brasil, sabe? Eu sinto que a gente é muito tenso, tipo, não, tem que anotar. Ah, se começar 6-0 pro outro time, pronto. Acabou o jogo. Os caras lá não. E aí foi legal, até falando dos jogos, né? A gente jogou 5 jogos. Nós ganhamos os 5.
dos mexicanos. E em todos os jogos, menos um, a gente marcou mais de 40 pontos. Tipo, a gente jogou o primeiro jogo de todos contra um combinado das estrelas do college. Acho que você sabe o QB de Coach Brian lá, que é um cara que parece o CJ Stroud Sei. jogando. Uhum. Jogou contra a gente, né? Acho que é o cara mais rápido que eu já vi no campo de flag, assim. Absurda a velocidade dele, sabe, coach? Tipo, e ele jogou contra a gente, caras que jogam flag há muito tempo, caras muito rápidos, que eu falei, caramba, cara fazendo comeback de 15 jardas, lançando o campo todo, todo mundo lançava. E aí pra gente foi, cara, a gente consegue competir com esses caras, assim. E são caras que ganharam da seleção alemã. A Alemanha foi fazer o mesmo camp, e eles ganharam da seleção alemã. E a gente ganhou um jogo do coach Mike, né, que era o coach da feminina, de 41-40. A gente tipo, drivou, perdendo, e fez a conversão para ganhar o jogo no final, tipo. E era um jogo. E no primeiro drive foi interceptação da gente. Tipo assim, começou o jogo, a gente sabia que era o jogo mais difícil. Tomamos uma pique no primeiro drive, assim, ó. Pá! Aí a gente, tá bom, vamos roubar uma posse no final do primeiro tempo, tipo, controlar e vamos ganhar o jogo no final. A defesa toma TD, agita a nota, toma TD, agita a nota, toma TD, agita a nota. A defesa segura, a gente anota. Aí a gente anota e a defesa volta pra parar e ganha o jogo. A gente ficou tipo, cara, essa mentalidade, sabe? E eu sinto que muita gente no Brasil antigamente tinha, o Brasil que eu faço seleção brasileira. Ah, velho, tomava um TD no primeiro, tomava um stop já, tipo, realmente a gente não tem nível pra ganhar o jogo desse time não, sabe, coach? E agora não, a gente vai competir contra quem vier, a gente vai jogar o jogo completo. E o Mundial foi um exemplo disso. De, tipo, a gente anota contra o México, aí o México anota. A gente não anota, a gente para o México. A gente anota no México, toma TD e vai de novo, tipo. Então, eu digo que essa viagem para o México foi essencial para uma mudança de mentalidade que é o famoso. Você só aprende quando você vive. Me mostra, assim, me explica, me conta qual que foi, agora lá já em Düsseldorf, né? Uhum, Você já falou da preparação, da expectativa, já pincelou também nos jogos. Me dá uma pequena amostra de como foram esses 3 dias de competição da seleção brasileira, né? Que naturalmente a gente teve uma campanha que a gente não gostaria em termos de resultado, uhum. mas em termos de aprendizado a gente teve esse aprendizado riquíssimo que você acabou de descrever. Como que a seleção foi se organizando, reajustando mentalmente, taticamente ao longo desses dias, comissão técnica, atletas e etc. Nosso objetivo principal era passar na fase de grupo. Tipo, a gente nunca passou na fase de grupo nos 3 mundiais, né? Tipo, esse era o nosso objetivo. Isso passar por ganhar da Suíça e ganhar da Alemanha. Quando a gente perde da Suíça, a gente foi surpreendido em passe, porque a Suíça trouxe um QB novo. É um cara que teve experiência no practice squad do Commanders, da NFL. É um americano suíço, que jogou na ILF, jogou em John Hopkins. Tipo, Vocês primeiro descobriram jogo. isso lá. A gente tinha visto uma matéria falando que esse cara poderia jogar, mas não era confirmado. Aí a gente descobriu a Suíça do europeu do ano passado não tinha QB. Tipo, o QB era improvisado, era um recebedor improvisado. Eles vêm entrar esse cara e o cara ganhou o jogo, tipo assim, ele não errava. E era um passe nível Estados Unidos, tum, 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 muito rápido. E o nosso ataque não conseguiu matar em posições para matar o jogo, tipo assim, né? Os caras marcaram 50 pontos. E aquele a gente começou na hora, cara, a Suíça fez um jogo de top 3 mundial. E a gente tem que reconhecer o método do adversário também. E falou, cara, os caras jogaram bola, eles vieram para jogar bola contra a gente. Então, assim, a gente falou, beleza, viramos a chave e fomos pro México. O nosso objetivo com o México era fazer o quê? Qual era o nosso trunfo? O coach John, ele conhecia tudo os caras. Ele sabia defensor por defensor, o que cada defensor fazia, onde eles iam jogar. Quando trocava um cara, ele já sabia o porquê trocava. E ele chamou o Interessante isso Masterclass. aí, hein? Ele trouxe tudo. Ele falava na reunião, ficava todo mundo assim, porra, essa é um espião? Tipo, ó, vai entrar o 24, quando o 24 entrar, é porque o 21 vai pro fundo do campo. Quando o 21 tiver de lado, é tal cover. Se esse cara mover pra fora, eles estão jogando pessoal. Quando é primeiro e segundo ter descido, é chamada tal. Na goal line, ó, eles vão dar o cushion tal. Eles vão jogar com o leverage tal. Aí ficava, a gente, porra. E tudo que ele falou aconteceu no jogo. Eu fiquei assim, tipo.
sabe? Eu não falei nada ofensivamente nesse jogo, eu falei nada. Você falava, vamos pra 1 ou pra 2. Era a única coisa que eu falava. Tipo assim. E acabou o jogo, ficou todo mundo. Mano, o que que esse cara fez aqui? Tipo, dá pra gente ter anotado muito mais contra o México. Tipo, mas. E aí, por esse jogo, era tipo, cara, vamos jogar e vamos competir contra eles. A gente tinha, tipo, não vamos aqui perder de pouco. Não, a gente foi realmente pra jogar e querer ganhar o jogo. Desde o começo. E é uma filosofia que a gente não tinha essa mentalidade. Era, não, contra o México, vamos perder de pouco. A gente tinha um shot, a gente sabia todas as jogadas, coach. Chegou uma hora que o ataque deles ficou, tipo assim, olhando, sabe, a comissão técnica, tipo assim, olhando e gritando as jogadas, eles. Mano, como assim eles sabem a hora que a gente vai chamar? A gente, vai ser corner no center, hit no meio. Aí eu olho pra comissão e a comissão olhando pro nosso coach, tipo, mano, o que você tá fazendo? O que você tá falando da jogada da gente? E aí a gente perde porque os caras têm uma solução. A gente sabia que eles iam fazer isso. A gente marcava aqui, o cara fazia o quê? Saia no leverage e pegava a bola. A gente atacava, eles atacavam de outra forma. Então, tipo assim, foi um jogo que fez eles pensarem. É engraçado que a primeira jogada do jogo quase foi um pick six da gente. Que ele foi lançar no meio, nosso cara de mar pulou na bola, quase fez um pick six. A primeira jogada de defesa. Que ele roubou a rota que eles sempre lançavam. Então foi um jogo de alto nível, assim, sabe? Tipo, realmente a gente conseguiu competir pau a pau com eles. Aí a gente perde do México e fica assim, amanhã contra a Alemanha é o dia da gente jogar em casa, no campo 1, contra os donos da casa, algo que nunca aconteceu na história da seleção brasileira no Mundial. A gente nunca jogou contra os donos da casa. Então a gente estava extremamente motivado para esse jogo. A gente já estava eliminado. A gente queria aproveitar a oportunidade de estar jogando o Mundial ali. A gente não tinha espaço para ficar frustrado e falar, não quero jogar, já estamos eliminados. A gente queria jogar contra os caras. A gente defensivamente foi excepcional. A gente teve acho que uns 2, 3 stops na goal line, que é extremamente difícil no flag. O ruim é que o nosso ataque não conseguiu avançar bem a bola contra eles. E a gente foi surpreendido pela maneira que eles jogavam zona. Era muito bizarro. Porque em teoria, cover 2, o espaço é no meio do campo. Os caras deles já sabem de jogar um cover 2 com os caras indo pro meio do campo. Tipo, o cara ficava, pisava dentro, aí o QB, não é cover 2, vou pra fora. Aí o cara pulava fora. A gente botava 3 contra 2, o cara pulava na frente, quando o QB armava, ele descia, porque sabia que tinha uma rota atrás. Então a defesa alemã, acho que pra mim, no Mundial, foi a defesa mais bem treinada que eu vi. Os caras realmente entendiam do jogo e sabiam onde a gente ia atacar. E Não a sei gente se tem vídeo disso, filmagem técnica disso? Vocês conseguiram fazer? tem uma filmagem disso. Ah, Eu que até falei, legal. acabei, eu falei, eu vou usar isso no meu time, eu vou usar isso na seleção. Isso aqui vai virar teaching tape pra todo mundo, Eu assim. imaginei que você ia fazer isso. Eu falei assim, eu vendo o jogo, eu falei, caramba, velho, sabe quando você começa a admirar o trabalho do outro time? Tipo assim, cara, muito bem feito o trabalho dos caras, muito bem feito, sim. E aí a gente não jogou tão bem, ficou frustrado por ter perdido mais um jogo, ter perdido no palco principal. Mas, gente, cara, a gente não tá aqui pra jogar 3 jogos, a gente tá aqui pra jogar vários jogos. E a gente vem contra a França no dia seguinte, que é a terceira colocada do europeu. Então, tu vê, a gente não tava jogando contra uma chave qualquer. Era a terceira do mundo, era o México, o terceiro do ranking mundial, donos da casa, a Alemanha, campeão europeu em 2023, França, terceiro lugar do europeu no ano passado. E aí, contra a França, a gente tomou um banho de bola, assim. Tipo, realmente, contra a França, foi um jogo que a gente falou, cara, os caras expuseram a gente em tudo. Eu falo assim que foi a gente, quanto comissão técnica, não fez um trabalho tão bom nesse jogo de preparar o time. O ataque dos caras moveu a bola muito fácil contra a gente não conseguiu chamar as chamadas, ajustar os matchups. Ofensivamente, a gente não conseguiu, talvez, instruir o quarterback a boas decisões dentro do jogo, dentro da defesa que a França mostrou, sabe? E aí, realmente, foi o nosso pior jogo no Mundial. Foi um jogo bom, mas foi o pior jogo do Mundial. E não é porque a gente tava desmotivado, né? Não, foi realmente os caras foram superiores a gente, né? Acontece. E aí, no último dia contra a Grã-Bretanha, a gente tava motivado. Tipo, muito motivado. Ah, vocês perderam todos os jogos, vocês estavam tristes. Todo jogo a gente tava com fogo, assim. Vamos jogar, vamos ganhar. E contra a Grã-Bretanha, a gente fez um jogo pau a pau e não soube matar no final, né? Tipo, na hora de ganhar, a gente não conseguiu. Mas um saldo positivo foi, pela primeira vez, a gente teve a bola para ganhar um jogo de uma seleção elite mundial. A gente teve a última Hail Mary do jogo para Bernardo. Isso nunca tinha acontecido, a gente tinha chegado perto de ganhar. Mas era uma posse, era tipo, a gente ali teve a bola.
se ele pega, a gente tem a chance de ganhar. Isso nunca tinha acontecido. Então, a gente encerra o Mundial muito frustrado com o resultado, tipo, muito frustrado. A gente queria ter ganhado o jogo, e aí, coach, até abrindo uma coisa aqui, tipo, a gente, minutos antes do jogo, a gente tinha descoberto que o pai do coach John tinha falecido naquele momento. Tipo, ele tava no ônibus indo pro jogo, e a família dele ligou pra ele dizendo que o pai dele tava, tipo, indo pro hospital porque ele tava falecendo, que ele tinha câncer. A gente chegou na sala de reunião antes do jogo, tipo, escutou essa informação e ficou todo mundo, a gente vai ganhar por ele, a gente vai ganhar por ele. Tipo, tava todo mundo, vamos estar aqui por ele. Ele falou, tô aqui por vocês. Então, Uau, acabou isso aí todas foi as... quando? No final do último Antes do jogo? último jogo contra a Grã-Bretanha. Certo. E vocês Minutos descobriram antes isso minutos antes do último jogo. E do ele último ficou, ele jogo. ficou pra, ele ficou para Ficou. jogar. Ele falou, eu Uau. vou estar com vocês, eu vou estar com vocês. Não, tipo, eu vou estar aqui, assim, ele não afetou em nada tomar a decisão, tipo, um profissional exemplar, assim. Eu fiquei, cara, esse cara é aí, tipo assim, e mostrou muita união do time naquele momento. Ficou todo mundo, cara, a gente tá por você, tipo, ficou. Sabe quando você recebe a notícia, aí ficou todo mundo, tipo, 2 minutos em silêncio, olhando um pra cara do outro, tipo assim, mano. Aí pouco tempo depois o próprio coach falou: a gente vai ganhar esse jogo. A gente vai ganhar, os capitães, agora a gente tem um motivo pra ganhar esse jogo. Tipo, a gente não ganhou, mas assim, acabou o jogo. Tava todo mundo, caralho, que experiência da hora. A gente tá puto, a gente não aguenta mais perder, e vamos usar isso de aprendizado. A gente fez uma reunião de 1 hora depois do final do jogo, só de coisa positiva, tipo assim, cara, só importa quem tá aqui, quem viveu isso aqui, quem vai levar isso aqui, quem vai colocar o Brasil lá na frente. E é por isso que quando eu trouxe pra seleção no início do ciclo o homem na arena, é por causa desses momentos. Então acho que foi muito isso. Só quem tá ali sabe disso. E só sabe porque é que tá ali, pô. Tipo, não tem como estar sendo público toda hora. E aí acho que serviu muito de aprendizado esses jogos. Então a gente conseguiu viver cada jogo, viveu cada experiência. Soube virar uma chave que a gente não virava. Provavelmente a seleção antigamente ia estar completamente quebrada no último jogo. Tipo assim, acaba, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais jogar. E tava todo mundo querendo jogar mais uns 5 jogos se tivesse. Ah, Estados Unidos, bora, quero jogar. Quero jogar esse jogo agora. Ah, mas vocês vão perder. Não, quero jogar com os caras. Quero jogar contra Canadá, quero jogar contra a Áustria. Então a gente tava muito. E eu não lembro da seleção estar com essa mentalidade, todo mundo assim, tipo, comprado com essa ideia. Aí é por isso que eu falo, o resultado é muito frustrante. O Brasil não merece estar no, tipo, fora do top 10 mundial. A gente tem que estar no top 10 mundial. A gente é um time top 10 mundial. Até pelo tamanho do país, pela quantidade de pessoas que jogam esporte, pelo nosso mercado até na NFL. Só que a gente tem que aprender com o processo. A gente não pode chegar, cair no top 10 e depois cair para sempre, se a gente não constrói. Muita gente quer que a gente caia de paraquedas lá, ganhe um jogo roubado, ganhe um jogo de sorte, beleza, estamos top 8. Aí no Mundial seguinte a gente vai para outro lugar porque não construiu nada a partir disso. E eu sinto que a gente está construindo isso, a gente conseguiu, para quem estava lá, notou que essa construção está acontecendo. Só que, obviamente, a gente é julgado pelo placar no final do dia, né? Tipo, não tem como. Mas eu queria falar isso para a comunidade, para quem quer escutar e quem quer colocar o Brasil lá. Tipo, a gente é muito nosso maior crítico, a gente tá crítico em relação a tudo que aconteceu. Vão acontecer mudanças, a gente vai fazer um processo mais refinado, mas acima de tudo a gente sabe avaliar o que a gente melhorou, o que a gente aprendeu, que é o que eu estou tentando falar que a gente tem nesse bate-papo de hoje. Se vai quantidade de informação que a gente trouxe de um processo desse, não só derrota, vitória, frustração, sei quem jogou bem, sei quem jogou mal. Então acho que essa que é a lição no final que passa da gente também. E eu amo ouvir esses bastidores porque essa questão da mentalidade é algo muito difícil de ser construído. Então, se a seleção está nessa pegada, e se mantiver assim, né, é algo que talvez o mais difícil vocês já tenham construído, né? E caminhando para o final aqui, para ser respeitoso com o seu tempo, a gente então falou preparação, a gente falou sobre o que aconteceu lá, mas a gente ainda tem um gap aí de 2 anos até o maior palco, né? Obviamente a gente quer ser olímpico. Uhum. O que a gente espera agora da seleção nos próximos 2 anos, dentro do que você pode compartilhar, né? O que a gente Uhum. vai ver aí da comissão da seleção brasileira nos próximos 2 anos?
A gente, primeiramente, está focando agora inteiramente no Continental do próximo ano, porque a gente tem que ficar entre os dois primeiros para ganhar a vaga para o qualificatório olímpico. Então, hoje a gente vai ter que disputar com o México e com o Panamá diretamente. Então, são três grandes para duas vagas. Então, a gente sabe que a gente vai ter que ganhar de um deles dois para poder chegar, né? Então, esse é o primeiro ponto de todos. A gente já vai começar a preparação esse ano. Então, tipo, tá tendo um break rápido, mas já tá começando a planejar tudo para iniciar esse ano. Então, a gente quer pegar jogadores que estejam talvez fora do nosso radar e focar muito em atleticismo. E principalmente caras que sabem seguir um plano de jogo. Se teve uma coisa que a gente aprendeu no Mundial foi que, cara, nossa comissão técnica está entre as melhores do mundo. É muito fácil tu falar até da comissão, cara. Outras comissões técnicas falaram isso. A comissão técnica do Canadá virou nossos fãs. O head coach do Canadá, tipo, toda hora cumprimentava a gente, pegou dica da gente para jogar contra o México, pra você ter noção. Ele chamou a gente e foi o pick up our brain, tipo, vem cá, me ajuda a jogar contra o México. Eu vi o que vocês fizeram. Como assim? A comissão técnica da Suíça, coaches vieram falar com a gente, comissão da Grã-Bretanha, falaram, caramba, velho, o time de vocês é muito bem treinado. E a gente teve um processo muito bom, então a gente vai usar isso. Caras que sabem seguir um plano de jogo, caras extremamente atléticos, então a gente vai fazer meio que um filtro agora esse ano. Vamos dar um head start agora, então tipo, vamos começar, vamos chamar gente, vamos descobrir talento, vamos atrás de talento fora do Brasil também, que é o que todo mundo tá fazendo. Então, sei lá, no Mundial, teve até um meme da gente, foi um atleta da gente, eu tô no ônibus com a Itália, e ninguém tá falando italiano aqui não, é só inglês. Tá todo mundo aqui, é tudo aqui é americano, tipo, Eu ouvi dizer isso aí também, hein? é, Eu ouvi dizer isso aí também. tá todo mundo falando, tá todo mundo falando inglês aqui. Samoa Americana, todo mundo tem um cara de Ole Miss, o irmão do Tua, o próprio Canadá, os caras da CFL, tipo, a Alemanha com o cara de futebol americano de GFL também, Grã-Bretanha com vários caras da NFL Academy, da França, vários caras da ILF, do Paris Musketeers. Então, tipo assim, a Áustria com alguns caras dos Swarco Raiders, o Japão com 6 caras da XFL. Então, a Austrália com vários caras do rugby, caras com experiência final olímpica. Então a gente começou a falar, cara, os caras estão começando a trazer talentos de, tipo, de fora da bolha, estão começando a naturalizar caras. A própria China com coach mexicano, o Panamá com coach mexicano, a Alemanha com coach mexicano. Virou global. Virou um esporte global, então a gente não pode ficar só na nossa bolha. Então a gente vai atrás de mais talento externo também, caras que naturalizados brasileiros, brasileiros perdidos jogando flag em alto nível, que a gente já encontrou. Então a gente vai fazer um trabalho bem de filtrar, e obviamente, não vamos deixar o talento brasileiro de lado. Mas a gente vai trazer esses caras para se matarem aqui em camp, velho. Tipo assim, ó, galera, vai. Se matem aí todo mundo e vamos ver quem vai ser os melhores. Então a gente gosta de, panela, panela, panela. Não. Sempre vai ser a panela, tá tudo bem, pode falar. Só que a gente descobriu, cara, todos os países têm a panela. Tipo assim, a Áustria é o mesmo time desde 2021. A Itália é o mesmo time. A França é os mesmos caras. O México é o mesmo time faz 10 anos. Os Estados Unidos é o mesmo time faz 4 anos. O Canadá é o mesmo time do ano passado. O Panamá é o mesmo time do ano passado. Sabe? Então, assim, você tem o core, mas você vai acrescentando uma pecinha ou outra que vai levando seu patamar. E é isso que a gente quer fazer. Quem consegue colocar o Brasil no próximo nível? Então, nosso processo esse ano é isso. Vamos atrás de descobrir talentos brutos e ter todo o nosso processo até julho do próximo ano para lapidar a gente como equipe. Então, a gente reinicia o processo e agora a gente vai para peças específicas. Foi até o que eu conversei com o presidente do Cavalaria ontem. Eu falei, cara, vocês mandaram bem porque vocês pegaram peças para posições que vocês precisavam no elenco de vocês. Vocês precisavam de um running back rápido, vocês colocaram o El. Vocês precisavam de um recebedor deep threat, colocaram o Tico. Vocês precisavam de um deep safe no lugar para jogar com o Cox, trouxeram o Mingau. Então, tipo, a gente vai fazer isso, vamos colocar caras chaves em posições que a gente enxerga hoje na seleção brasileira. E aí é um filtro gigante porque o Brasil é muito grande, aí você tem muito talento, e aí você tem que ir atrás dessa rapaziada. Entendi. Então, em duas palavras aí, atleticismo e capacidade de fazer jogadas. Playmaker ability. Playmaker ability. Muito bom. Coach, obrigado pelo seu tempo. Obrigado aí
pelos insights que você deu para nós. Queria fechar te deixando um espaço para últimas palavras, para você compartilhar com a galera aí onde que eles encontram, em rede social e etc. E fica aqui o agradecimento, não só em meu nome, acho que eu falo em nome de toda a comunidade aí do flag e futebol americano, né? Essa loucura que a gente vive nela aí é um privilégio ouvir esses insights. Então, obrigado, coach, pelo espaço, como sempre. É sempre bom conversar contigo. Tipo, até te falei no camp de BH. Acho que tu é o coach no Brasil que eu mais aprendi até hoje, assim, tipo, de tudo, assim, de processo, de mentalidade, de, tipo, de se manter centrado. E até te falei muito do que a gente foi na seleção, eu trago do nosso ano no Vales, assim. Eu gosto de falar, cara, aprenda com coaches que viveram as coisas antes de você, pra você não errar tanto. Acho que é a lição que eu mais aprendi, assim, cara. Quanto mais eu escuto, menos bobeira eu faço. E aí, acho que é o recado desse aprendizado, acho que é isso realmente. Quando tu quer fazer muito da tua cabeça, tu erra muito mais do que tu deveria. E aí é o que a gente aprende, assim, não seja tão idiota, cabeça dura, né? E aí, obrigado a todo mundo da comunidade que tá apoiando, que vai apoiar a gente. Cara, pode falar. Se você tem alguma sugestão para dar, me manda mensagem no meu Instagram. Tô meio off do Instagram, porque eu tô tendo muita coisa. O Instagram suga muito tempo. Até, cara, vou ficar um tempo off do Instagram porque não tá dando. Mas você tem alguma sugestão para melhorar a seleção brasileira? Até pessoas apareceram, cara. Coach, eu queria ajudar a seleção, eu queria, pô, você tá precisando de ajuda em alguma coisa. É esse tipo de apoio que a gente precisa muitas vezes. Tipo assim, coach, quer uma ajuda para um estudo, você quer uma ajuda para. Inclusive, coach, só para compartilhar uma coisa antes de terminar, a gente montou um departamento de scout com os 10 coaches online. Então, tipo, eles estavam, acabava o jogo, eles upavam o vídeo no Hudl, tá, planilhavam o jogo todo, geravam um report gigantesco. A gente chegava do jogo na ação, já tava o jogo pronto no Hudl. Eu só pegava, coach, bora, tá tudo pronto. Filtra já por Uau, formação, pá, pá, poderoso pá, pá, isso aí, pá, pá. hein? E eu não sabia disso não. Que legal, cara. Então a gente chegava, tava tudo pronto. Eu falava, a gente ia pro jogo do México, cover 3, eles jogam segundo dar cover 3. Ó, eles vão botar formação tal nessa de coisa. Fulano tá aqui. A gente só chegava aqui, ó. Galera, tá aqui o relatório, tá aqui tudo. Eles desenhavam as jogadas curtas. A gente recebia o padding do jogo. Eles desenhavam, a Ô, gente pegava o salve pra essa playbook do galera México. especial aí, ó. Palmas. Então, esses caras, assim, são caras que eu admiro mais que eu até, assim, de cada comissão, porque eles não têm reconhecimento nenhum. Eles não aparecem. A gente, tipo, eles não pegaram glamour. Eu quero ser compartilhado, eu quero que vocês botem minha foto no Instagram. Eles trabalharam pelo Brasil. Tipo, eles pegaram o papel e falaram, coach, eu quero ajudar o Brasil a subir o Monte Everest. E se o meu trabalho que eu consigo fazer é online do Brasil, eu vou fazer. E a gente conseguiu muito de jogar bem por conta desses coaches. Então, acho que Silvinha, que é o coach do Vasco, eles desenvolveram um IA que consegue pegar os dados e fornecer um relatório 100% do que vai acontecer no jogo. E aí, durante o jogo, a gente tinha uma coach com um notebook. Coach Mika, ela estava recebendo, ele estava em chamada com o Discord e com o headset. Aí ela, eles vão fazer jogada X agora. A gente, jogada X agora no campo. Aí os caras davam um match perfeito, assim. Era algo. Aí, ó, vai ser cover 3 agora pelo dado. Aí, cover 3, QB, as caras ganhavam cover 3. Eu fiquei, tipo, a gente tá no outro nível, assim, sabe? Foi muito legal participar dessa dinâmica. Principalmente, mesmo que o resultado não apareça, essas coisas a gente constrói para o futuro. A gente construiu, assim, eu devo muito a esses coaches, coach Silvinha, Bruno, Letícia. Então, esses coaches aí que não aparecem na mídia, não vão ter o devido reconhecimento, mas, cara, saibam que vocês estão mudando o jogo. É o famoso Moneyball, né? Está meio que aplicando a regra do Moneyball agora para isso. Então, agradecer a Muito eles e bom. aí, obviamente, quem da comunidade quiser, coach, quero ajudar, quero ver como é que se fazem as coisas, quero aprender, quero estar na reunião da seleção brasileira para ver como é que as estão extremamente convidados. Porque a seleção, eu não treino a seleção. Eu não treino os jogadores, eu treino o Marines. Eu pego a seleção para competição. Então, o importante é o Brasil estar bem treinado e não só a seleção com quem está lá. Então, acho que é isso. Obrigado pelo espaço, coach. Faz um trabalho muito bom. Eu sempre estou acompanhando os vídeos, os bastidores que você faz e espero a gente se encontrar no final do ano, né? Tipo, no Brasil Ball. É a nossa expectativa. Era para ter acontecido ano Igualmente. passado, mas esse ano eu acho que a gente vai se enfrentar e vai ser bem legal de ver, tipo, como, e
Cara, eu sou um cara que é muito viciado em FABR, eu tô assistindo toda hora tudo, assim. E tô Uhum. toda hora copiando alguma coisa. Se eu vejo algo legal, eu copio. Jogada, esquema, organização. Mesma coisa Então por acho aqui, que é pode ter muito legal certeza. isso. Coach, obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Obrigado a quem assistiu aí. Vou finalizar com uma frase que eu gosto muito, trazendo luz a isso que o Coach Heitor acabou de falar. Você pode realizar grandes coisas na vida desde que você não se importe com quem leva o crédito. Então, mais uma vez, um salve a essa comissão aí que o Heitor falou. Obrigado pelo trabalho e pelo serviço ao Brasil. Coach, o Brasil sempre vai ter minha torcida. A seleção Obrigado. sempre vai ter a minha torcida, você sempre vai ter minha torcida, Obrigadão, coach. independente de qualquer coisa. Tamo junto, um abraço, galera, um salve aí, até a próxima. Valeu.